Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero que você esteja aqui comigo. Eu vou fazer um pedido à igreja. Vamos agora sentar todo mundo. Evite se levantar, por favor. Não saia do seu lugar. Não saia do seu lugar, você que está em casa. É maravilhoso a gente estar aqui nesse momento. E assim, eu fui um pouquinho comedido no início, para não assustar o padre Arthur. Mas assim, minha gente, a gente não pode... Graças a Deus, do ano passado para cá, são 4 padres, mas a gente não pode se acostumar com isso e pensar assim, é mais um, ou que missa, né? Não, minha gente, hoje é dia de juntos celebrarmos, porque hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Com muita alegria a gente tem que celebrar hoje o Padre Arthur. A gente tem que celebrar hoje essa vocação maravilhosa que Deus nos deu. Então vamos quebrar o gelo no dia de hoje, vamos dar uma salva de palmas, vamos celebrar o sacrifício, a entrega, a doação, os dias, os anos que ele passou longe de casa, mas foi fiel, sabe? As lágrimas, tudo que ele passou é um fruto de santidade. É o Senhor que levanta esse homem, é o Senhor que levanta para que ele possa curar, tocar as pessoas. É dia de Maria Mãe festejar. Amém. É Cristo na terra pra gente. A gente abre o coração porque é maravilhoso, minha gente, é maravilhoso. A gente vibra com o coração, a gente vibra com a alma, porque eu digo isso, um sacerdote que se levanta, um homem de Deus que é consagrado, ele carrega consigo uma multidão. Quando ele perdoa, quando ele toca, quando ele cura, é Jesus se expressando no mundo. Amém, minha gente? Então é tempo de a gente dizer obrigado, Senhor, bendito seja, adorado seja, Senhor, pelo teu nome, pela vida do Arthur aqui em nosso meio. Amém, minha gente? Pronto. É porque a gente não pode ficar sem vibrar por isso, é maravilhoso mesmo. E amém, minha gente? Vocês estão comigo sim ou não? Sim. Maravilha. Gente, eu estou falando assim porque a gente acabou de ouvir uma palavra tão maravilhosa, que primeiro que é uma palavra muito difícil, muito exigente, mas aí eu estava olhando assim, cara, tem tudo a ver com a vida do ministério sacerdotal, porque assim, Jesus foi provocado, e a gente sabe disso, aquele homem sabia muito bem o que estava falando, o que ele estava perguntando, mas ele queria de alguma forma reduzir o mandamento do amor. E Jesus disse, tá tudo bem, eu não vou te explicar nada com teoria, mas eu vou te explicar com a prática, eu vou te explicar com a vida. E aí quando a gente olha para a vocação sacerdotal, ele não é teoria, mas o sacerdote é o amor doado, é o amor vivido, é de fato o amor sendo Cristo ambulante no mundo. E aí a gente fica assim impactado, a gente muitas vezes não consegue alcançar tão precioso dom, mas hoje a gente diz a Deus obrigado pela vida do Arthur, obrigado por ser dessa igreja, obrigado porque eu sou Maria Mãe, obrigado porque eu estou contemplando com meus olhos um milagre que Deus realizou. Amém, minha gente? Mas assim, eu tenho uma surpresinha para o Arthur e para vocês também. Assim, quando o padre escuta uma pessoa dizendo, eu quero ser padre, você acha que o padre Cláudio vai deixar assim de primeira? Claro que não. Para ser diácono permanente, eu deixo esperando uns 2, 3 anos, né, minha gente? Para pensar mesmo, né, Júnior? Se é isso mesmo, sabe? E aí eu começo a mandar, olha, lê esse livro para mim, resume para mim. Aí eu dou alguns documentos da igreja e tudo mais. Em algum momento eu cheguei e disse assim, escreve para mim sobre vocação. Tá lembrado, Padre Arthur, que um dia eu fiz isso? E foi lá no dia 2 de setembro de 2017, e Arthur escreveu essa carta aqui, falando sobre a alegria da vocação. O tema que ele escreveu foi, Arthur, escreve para mim uma página, alegria da vocação sacerdotal. E assim escreveu o Padre Arthur em 2017. A Madre Igreja nos ensina na Ratio
que as vocações eclesiais são manifestações da incomensurável riqueza de Cristo e, portanto, devem ser tidas em grande consideração e cultivadas com prontidão e solicitude, de modo a que possam desabrochar e amadurecer. Nesse sentido, nota-se o dom que é a vocação do sacerdócio e que, por isso, conforme o documento, deve ser trabalhado para que possa dar bons frutos à igreja, sendo sal e luz no reino de Deus, nesse mundo corrompido pelo pecado. E aí o Arthur diz assim: a alegria deve ser o estereótipo de todo vocacionado, pois não tornamo-nos capazes de compreender tal mistério de amor, considerando as nossas misérias. Mas faz-se necessário, ainda no período de formação, a criação de um coração sacerdotal, dócil ao Espírito Santo e capaz de sentir com a igreja. Além disso, o testemunho dos sacerdotes que passaram por nossas vidas, com certeza marcam a nossa história, como essa caneta gravando nestas folhas a sua tinta. Haja visto que estes não mediram esforços para sacrificarem-se como hóstias vivas ao Senhor. Enfim, nos é necessário algum ato de amor ainda maior? Simplesmente não. Temos a convicção de que estes médicos das almas jamais se negarão a consolar-nos nas decepções advindas do mundo. De fato, é quase impossível resistir ao chamado de Deus, apesar de todas as renúncias necessárias. Porém, sabe-se que os frutos daqueles que se entregam são de vida eterna, e que prazer nenhum do mundo nos oferecerá. Eu estou persuadido de que aquele que iniciou em mim a boa obra excelente me dará o acabamento até o dia de Cristo Jesus. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2017, Arthur Hugo Amorim, Portugal. Naquela época era vocacionado, nem tinha entrado para o seminário, e hoje ele está aqui para a gente como um consagrado do Senhor. Que maravilha, que bênção. O que nos chama a atenção hoje, queridos irmãos e irmãs, que tem tudo a ver com essa carta. A palavra de Deus fala uma história do bom samaritano, e nós estamos vendo que essa história se entrelaça com o ministério ordenado. Primeiro porque a gente sabe que aquela pergunta feita, quem é o meu próximo? No fundo, Jesus responde, como o padre mesmo disse, não com conceitos, mas com amor. E ele diz, olha, é somente assim que você vai entender. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, um amor não se explica com palavras. De igual forma, a gente não pode reduzir o ministério ordenado com 8 anos de estudo, com os sacrifícios que ele vive, mas, acima de tudo, com o amor que se entrega e que homeopaticamente vai sendo distribuído por onde ele vai. Eu queria dizer para você que o sacerdote é aquele que vê a dor do mundo e não passa adiante. A Bíblia hoje diz que o sacerdote e o levita, eles viram, eles perceberam, mas eles não pararam para cuidar. A Bíblia não está dizendo que aqueles homens eram maus, mas a palavra diz para a gente que aqueles homens tinham prioridades. E aquelas prioridades não incluíam parar para cuidar de uma pessoa que estava muito mal. Sabe, queridos irmãos e irmãs, hoje, cada um de nós pode olhar para o Padre Arthur e dizer para ele que a igreja está enviando para que ele seja capaz de não passar adiante, mas que ele possa parar e gastar tempo com aquilo que é necessário. Temos as nossas prioridades, mas uma coisa a gente sabe quando a gente é padre existem urgências e existem necessidades que elas são inevitáveis e elas devem sempre nos parar. Ou seja, quando a gente pensa que o sacerdote é aquele que vê a dor e que se compadece, a gente entende algo muito mais profundo. Ele consegue enxergar com os olhos do próprio Jesus. E aí, queridos irmãos e irmãs, você que veio para essa igreja, você que está em casa e podia ir embora daqui simplesmente com alegria
do ministério do Arthur, você pode abrir o seu coração e perceber que Deus está falando com você. O ministério é dele, mas o chamado que Deus tem é para cada um de nós. Amém, minha gente? Que Deus hoje possa abrir o nosso coração para que a gente também consiga ter essa sensibilidade em perceber, em enxergar, em encontrar força e tempo na nossa agenda para que a gente não passe adiante. Eu preciso dizer para você que o ministério sacerdotal nasce da estrada e nela se realiza. A gente ouviu a palavra de Deus e na palavra estava escrito que o caminho era o caminho de Jericó. Saindo de Jerusalém, ele entrou numa estrada perigosa e foi a caminho de Jericó. O que é importante para a gente? Os estudiosos sempre falam que o caminho de Jericó era o símbolo da estrada da vida. Com as suas quedas, com as suas inseguranças, caminhos que muitas vezes são um tanto quanto desafiadores. Mas aí a gente pensa, o ministério da vida do Padre Arthur nasce também de igual forma, num caminho comunitário. Aqui nesse chão, Arthur em alguns momentos passou poucos bocados, mas ele foi capaz de perseverar. Eu gosto de lembrar sempre, é justamente aqui nesse lugar, no seio da comunidade, que o Padre Arthur foi formado. E um dia, minha gente, na pandemia, ele nem queria que eu falasse isso não, mas eu vou falar. Um dia na pandemia, sabe, aquele estava fechado tudo, o reitor disse assim, olha, os seminaristas não podem ir para a paróquia, cada um fica nessa... Mentira, todos ficaram aqui na paróquia, todos eles. Mas eu nunca me esqueço, foi um sábado, e o Arthur me chamou para conversar muito sério. Foi ali na frente da secretaria, a gente ficou quase 2 horas conversando. E o Arthur sentou sério para me convencer de que ele estava desistindo de ser padre. Ele disse, não sirvo mais para isso, estou percebendo outro caminho. E aquilo me impactou profundamente, porque eu disse assim, meu Deus, esse menino está cego, só ele que não enxerga o que Deus está querendo para a vida dele. Mas assim, o que eu quero dizer com isso tudo é, o que nos chama a atenção de Arthur, é o fato que ele sempre foi muito dócil. No início, quando ele começou a conviver com os outros seminaristas na casa paroquial, a gente precisava fazer assim, Arthur, fala, abra a boca, porque ele não conseguia falar, ele tinha medo de interagir, não é, Padre Arthur? A gente tinha que ser enérgico com ele, aí aos poucos ele foi se soltando e tal. Mas por que o Padre Cláudio trouxe essa conversa? Porque ele, olha, posso dizer para você, ele podia ter saído dali de fato, dizendo, eu vou largar o seminário e vou seguir a minha vida. Mas foi uma conversa tão despretensiosa e me marcou tanto aquela conversa pelo fato de como ele reagiu. E eu falei assim, Padre Arthur, Arthur, me diga uma coisa, como é que você consegue se enxergar daqui a 10 anos? E aí ele olhou e disse assim, você consegue se enxergar casado? Não, padre, não é isso. A conversa acabou, depois de lágrimas, aquele homem dizendo, pronto, eu coloquei de volta no trilho o trem da minha vida. Me chamou muita atenção, não só a simplicidade do Arthur, mas a capacidade de ouvir. E naquele momento, como que os olhos deles voltou a brilhar, sabe? E disse assim, é isso que Deus quer para a minha vida. Aqui, no trabalho pastoral, no crisma, nos cerimoniários, ele foi crescendo aos poucos, mais tímido que os outros, mas sempre muito presente, muito fiel. Daí a gente entende, queridos irmãos e irmãs, eu gosto de dizer uma coisa, quando a gente vê essa palavra, a palavra de Deus, hoje aquele samaritano foi capaz de parar, sabe por quê? Porque ele ouvia Deus. Cara, eu quero dizer isso para você que está aqui, Deus está falando com todo mundo. Olha, Deus não escolhe pessoas para falar, Ele fala com todo mundo, mas a capacidade que a gente tem de ouvir a Deus, isso é de forma particular, e você vai desenvolvendo a tua sensibilidade, na tua espiritualidade, para ser capaz de ouvir a Deus. Ele podia se fechar, mas ele disse, não, eu estou aqui, eu estou entregue, e essa é a vontade de Deus para a minha vida. Eu lembro, queridos irmãos e irmãs, e quero mencionar isso aqui, ser padre é amar com as mãos, como aquele samaritano fez. O que Jesus perguntou àquele homem no início do evangelho foi, você já sabe o que você faz,
Você já sabe de tudo, por que você não coloca em prática? Aqueles que passaram sentiram compaixão. Mas olhe para o Padre. Guarde isso no seu coração. É necessário muito mais do que olhar, se sentir tocado. É preciso parar. E a Bíblia diz que aquele samaritano, ele se ajoelhou, ele tocou aquele homem, ele cuidou dele, ele levantou, ele curou as feridas, ele pagou a hospedaria. O sacerdote, ele é aquele que vai usar as mãos para fazer isso. Agora, as mãos do Padre Arthur são mãos consagradas. E, como a gente ouviu na palavra, o que aquele homem tinha era vinho e azeite. Foi isso que ele colocou, foi isso que ele colocou na ferida. O que Arthur tem nas mãos? Ontem ele foi completamente ungido com óleo santo da consagração. E o que ele faz hoje com as suas mãos? Se não é trazer o corpo e sangue de Cristo para nós. Ou seja, o azeite do consolo, o vinho da cura, Arthur, é aquilo que você deve espalhar para todo mundo. Ou seja, ser padre é amar com as mãos muito mais do que ficar num discurso, ou muito mais do que saber coisas e teorias. Eu sei que você é muito estudioso, meu filho, a gente se alegra muito com você, mas eu digo o que você tem de inteligente, você tem de docilidade e de prontidão para fazer a vontade de Deus. Então se empenhe em amar com as suas mãos, curando, tocando as pessoas, não tendo medo de ser a voz de Cristo e o toque de Cristo onde você for. O Evangelho termina dizendo para a gente: vai e faze tu a mesma coisa. O que é importante para a gente é que hoje, Padre Arthur, ele é o samaritano que foi ungido. E a gente guarda no nosso coração esse desejo de lembrar que o cristianismo nunca é teoria. O cristianismo sempre vai ser para a gente missão. Não passe adiante, Padre Arthur. O cristianismo é missão. Você precisa fazer a mesma coisa. Eu acho que o que você recebeu, tanto no Seminário São José, quanto na Espanha, foram exemplos de pessoas simples, limitadas e humanas, mas que amam profundamente a Deus. Eu acho que o que a Maria Mãe tem de bonito é que a paróquia Maria Mãe, e aqui eu não posso, olha, eu vou falar isso para vocês, depois não podem mudar. Mas tem uma característica dessa paróquia, é o respeito pelo sacerdote, é o amor pelos padres. Eu queria que não só enaltecer isso na comunidade, mas para dizer que essa foi também a escola do Padre Arthur, de olhar o sacerdote. E aí eu sempre digo isso. Uma vez eu fui pregar na missa do Padre Alisson e eu disse isso: você pode olhar para o sacerdote e você pode enxergar nele o que você quiser. Você pode enxergar um homem pecador, mas se você tiver no seu coração santidade, você vai ver nele um homem santo. Tudo depende da forma com a qual a gente olha. Amém, minha gente? O que eu quero dizer isso é, hoje o Arthur, ele vai voltar próximo mês para a Espanha. Ele já entendeu que a igreja enviou ele como aquele ícone da misericórdia ambulante, próprio Cristo que vai tocar, cuidar, curar, e a gente já sabe disso. Mas, Arthur, você tem um coração, com um coração de fato comprometido em amar os sacerdotes e cuidar dos sacerdotes. Você aprendeu isso nessa paróquia. Se você vier qualquer sacerdote aqui, a gente vai tentar fazer o máximo do melhor. Por quê? Porque a gente ama o sacerdócio. A gente sabe que é Jesus ali para a gente e a gente não abre mão. Quero terminar aqui dizendo uma coisa. Cada gesto seu vai ser eternizado. Então, represente bem a sua igreja. Você tem consciência do que você está fazendo. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Um dos novos padres, aí não vou falar quem foi não, mas um deles falou assim: Padre Cláudio, fui lá, dei uma unção. E aí eu já expliquei para eles: olha, quando você for dar unção, você não só dá unção, você dá a indulgência plenária, porque a pessoa vai direto para o céu, sabe? E aí um deles disse assim: Padre Cláudio, eu fui e dei a unção e dei indulgência plenária, ou seja, eu já ganhei uma alma para o céu. Ficou assim feliz, vibrando. Eu olhei assim para ele, eu falei assim: olha, diga para Jesus que 10% de tudo que tu ganhar para o céu, eu quero para mim. Então já estou mandando um recado para você, Padre Arthur: cada alma que você salvar,
Você vai dizer, ó, Jesus, faz as contas lá, coloca 10% lá no Padre Cláudio, tá bom? E aí eu digo assim, não é só do Padre Cláudio não, sabe quem é, minha gente? É de você que rezou, é de você que contribuiu, é de você que acompanhou a vida do Arthur, você sabe disso que eu estou falando. A gente tem aqui pessoas que amam profundamente a sua vida, Arthur, a sua vocação. Então eu quero compartilhar com a comunidade. Não para mim, eu não sou nada, minha gente, mas eu acho que a vocação, como eu digo sempre, é a resposta que Deus dá a um povo que reza. Então 10% não é do padre não, mas quando ele salvar uma alma, a paróquia toda ganha 10%, sim ou não, minha gente? A gente merece, né? Então, a gente gerou o Padre Arthur, Arthur salve muitas almas, e não brinque com isso, cure as pessoas, anuncie Jesus, que as pessoas possam mudar, que as pessoas possam ser melhores. E aí você lembra, ó, Jesus, 10% para Maria Mãe, 10% para o Padre Cláudio, está tudo certo. Minha gente, eu termino essa mensagem hoje dizendo quanta gente está feliz, quanta gente está de fato transbordando de amor pela vida, pela missão desse padre. Vamos ficar em pé, vamos ficar juntos em pé. Tem uma oração simples, gostaria que você levantasse a mão sobre a vida do Padre Arthur. Levante a sua mão mesmo, sem medo. Pai de amor, nessa manhã nós queremos abençoar, nós queremos, Senhor, cobrir o ministério do Padre Arthur e conceder a ele toda alegria, Pai de amor, que ele possa ser de fato esse ícone da misericórdia, esse bom samaritano. Ele não vai passar adiante, mas ele vai tocar a eternidade, ligando o céu na terra em tudo que ele fizer. Nós abençoamos, Senhor, a vida desse homem, damos a ele unção, ousadia, um amor que transborde, Senhor, um amor que veja além das suas necessidades, dos seus compromissos, da sua agenda, mas que vá além, que seja capaz de tocar de fato as pessoas com o seu testemunho, com a sua voz, com aquilo que ele é, com a sua simplicidade. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, batiza o Arthur nessa manhã, concede a ele toda a graça, toda a força, Deus, perseverança, força, querido, em nome de Jesus. Nós damos a você, a tua igreja, Arthur, a tua família está aqui unida para dizer: nós continuamos como a tua casa, nós continuamos rezando, nós continuamos abençoando você, em nome de Jesus. Receba a nossa oração, receba o nosso amor, seja agora cheio do Espírito Santo de Deus. Quem escolhe o teu caminho, flores não vai encontrar. Vem coroas de espinhos, vem motivos pra voltar. Mas quem escolhe o teu caminho, além de tudo encontrará a maior das recompensas, e alguém pode ganhar vida eterna. Cante isso, declare isso ao Padre Arthur, vá! Quem escolhe o teu caminho, flores não vai encontrar. Vem coroas de espinhos, vem motivos pra voltar. Mas quem escolhe o teu caminho, além de tudo encontrará a maior das recompensas, e alguém pode ganhar vida Creio em Deus